Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? É a pergunta que nós encontramos aqui no livro de Jó e que já lemos esta manhã. Amado irmão, amada irmã, querido amigo que está connosco esta manhã, onde é que nós podemos encontrar a verdadeira sabedoria que tão dela precisamos para a nossa vida? Muitos buscam a sabedoria na sua própria capacidade, no seu conhecimento, na inteligência que diz ter do ponto de vista humano. Mas onde é que está a verdadeira sabedoria? É que quando nós olhamos para este texto que há pouco foi lido, nós podemos encontrar os mais ricos e belos materiais que podem ser encontrados à face da terra. Mas a sabedoria, de modo algum, pode ser trocada por algum deles. A sabedoria não é comparada ao ouro, não é comparada à prata, não é comparada ao ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ónix, nem pela safira, nem pelo cristal, nem por nada mais. Mas esta sabedoria vem daquele que é o autor, o criador de todas estas coisas. E esse é o nosso Deus. E acerca disto nos fala Tiago, o pastor da Igreja de Jerusalém, que escreve esta epístola universal, não só para os crentes que estavam dispersos pela diáspora, ou seja, por qualquer parte do mundo conhecido na época, mas talvez por ser universal, ele fala também a nós hoje. E é para esta carta que eu peço a gentileza dos irmãos de atentarem e abrirem a Sagrada Escritura em Tiago, capítulo 3, versículo 13 a 18. Tiago 3, 13 a 18. A leitura estará projetada, mas também sempre desafiamos os irmãos a este exercício de abrir a palavra de Deus, uma palavra que é fiel, uma palavra que venceu tantos ataques ao longo de séculos e séculos, mas continua aqui nas nossas mãos e nós podemos meditar nela. Aqueles que tiverem condições, coloquem-se de pé para a leitura da Bíblia. Tiago 3, 13 a 18. Quem de entre vós é sábio e entendido? Mostre, pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Amém. Pai Santo, eis que temos a Tua palavra aberta diante de nós e pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude a entender o recado que Tu tens para nós nesta manhã. Pedimos, Senhor, que Tu coloques os nossos corações disponíveis para que possamos não apenas ter gozo e alegria em ler e meditar na Tua palavra, mas em que ela possa ficar também escondida no nosso coração, para que no devido tempo nós possamos colocá-la em prática e partilhar com aqueles que estão à nossa volta. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, tenham a bondade de se sentar. Já desde o ano passado que nos propusemos, sempre que possível, meditarmos na carta que Tiago escreveu. E nesta feita nós estamos
no capítulo 3, a partir do versículo 13. Mas importa lembrar que Tiago havia nos alertado para o pecado do mau uso da língua e para o modo como nós devemos refrear a nossa boca. E eis que agora, uma vez mais, mostra que é através da nossa forma de proceder, ou seja, aquilo a que Tiago tantas vezes chama de obras, que nós mostramos o que está ou como está o nosso interior, isto é, o nosso coração. E na lógica de Tiago, e de acordo com as perguntas que ele fez anteriormente, e se os irmãos olharem para as vossas Bíblias, o versículo 11 e 12, que já pudemos meditar há largas semanas, nós concluímos que é feita uma advertência. E são usadas duas perguntas para reflexão. A primeira pergunta que encontramos no versículo 11 é: a mesma fonte pode deitar ao mesmo tempo água doce e água amarga ou água salgada? Encontramos isso nas nossas fontes, nas nossas torneiras? Ou, em segundo lugar, conforme nos testifica o versículo 12, uma árvore pode produzir um fruto que não seja o seu? É impossível. E não vamos entrar aqui na discussão se, entretanto, houve algum enxerto ou se houve algum outro tipo de manobra humana para que uma fonte deite outra água ou duas águas ou uma árvore tenha outro fruto que não o seu próprio. Mas é impossível e quase que nos parecem descabidas tais perguntas. Mas, no entanto, nós vemos que alguma coisa estaria bastante errada se a resposta a cada uma delas fosse afirmativa. Mas é deste modo que nós podemos nos contemplar a nós próprios e constatar que deverá ser impossível um coração puro, se assim pudermos dizer, estar num corpo de uma boca nojenta. E por isso mesmo é que Tiago nos alerta acerca desta mesma realidade. Acerca da forma como nós usamos a nossa boca. É possível nós dizermos que temos uma boca pura, mas na verdade, a nossa boca é nojenta. Então atentemos para aquilo que Tiago vai continuar a dizer aqui neste nosso texto base, versículo 13. Esta pergunta de sobremodo importante para a nossa meditação e reflexão nesta manhã. Quem de entre vós é sábio e entendido? Quando alguém faz uma pergunta para um grupo de pessoas, porventura, eu aqui nesta manhã perguntando a cada um dos irmãos e amigos que aqui está, qual de vós é sábio e entendido? Se os irmãos tivessem a coragem de levantar o vosso braço, iríamos identificar aqui quantos sábios e entendidos existem. Mas aquilo que Tiago nos diz é para nós olharmos para esta questão. E ele mostra aqui este entendido ou este inteligente. E ele vai falar do mesmo tema com o qual começou a sua carta. E Tiago abriu esta sua carta falando da verdadeira sabedoria. Esta sabedoria que é o motor para alcançar transformação e saber viver bem esta peregrinação terrena. Ora, não fosse assim, Tiago não teria dito aquilo que disse lá no capítulo 1, versículo 5, em que ele diz que se algum de vós tem falta de sabedoria, o que é que deve fazer? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto e ser-lhe-á dado. Então, se alguém sente que tem falta de sabedoria, tem alguém a quem pode perguntar, alguém a quem pode satisfazer o seu desejo e encontrar a verdadeira sabedoria que é em Deus. Deus não lança em rosto. Deus não lança em rosto como nós tantas vezes fazemos em relação a outros. Tu não sabes isso? Eu já te disse tantas e tantas vezes. Ainda não aprendeste? Amados irmãos, o nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus é tão gracioso que Ele diz que se nós temos falta de sabedoria, podemos pedir-lhe que Ele não vai lançar em rosto. E nós tantas e tantas vezes voltamos a fazer os mesmos erros, quando Deus já nos ensinou como é que nós devemos viver. Então, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que o não lance em rosto. E o que é que acontece? Ser-lhe-á dada.
nós podemos receber esta mesma sabedoria. E por isso ainda hoje, esta manhã, nós podemos ler na Bíblia acerca do nosso Deus que é tão sábio, que é riquíssimo em sabedoria. Então este Deus que é riquíssimo em sabedoria, soberano sobre todas as coisas, Ele que está como Deus absoluto acima de tudo, o próprio autor da sabedoria, a verdadeira sabedoria e o próprio Jesus Cristo, que é a sabedoria personificada, ou seja, a sabedoria feita pessoa, feita homem, é nele que nós nos devemos refugiar e encontrar a verdadeira sabedoria para a nossa vida. Diante disso, agora o discurso de Tiago é para que os seus leitores possam refletir se estão a saber ordenar a vida de acordo com a vontade de Deus ou não. E atentai, meus queridos irmãos, que o facto concreto aqui é, se uma pessoa diz que é sábia, então mostre a sua sabedoria pelas boas obras que pratica. E Tiago não está a falar somente para aqueles que querem impor a sua liderança, fazendo-se eles mesmos mestres. Por isso mesmo ele começou o capítulo 3, lá no versículo 1, dizendo: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Não vos queirais fazer de mestres, achando que têm esta sabedoria, esta capacidade para ensinar os outros. Mas primeiro importa receber, adquirir essa sabedoria. E por isso é que Tiago diz, aqui no versículo 13, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. É através da nossa forma de viver, é através da nossa maneira de proceder que somos identificados como alguém sábio ou com falta de sabedoria. E talvez possamos pensar que uma pessoa sábia caracteriza-se pelas obras que a própria sabedoria produz. Isto é, obras que devem ser praticadas em mansidão, reveladas pelo bom trato, ou seja, pelas boas práticas. E tantas são as vezes em que nos falta mansidão, em que falamos de forma ríspida, em que pensamos com ira no nosso interior. Falta mansidão, falta calma, falta primeiro pensar e depois falar. Uma pessoa sábia é caracterizada pela sabedoria que tem e isso é manifestado através das suas obras, das suas ações. Mas encontramos no versículo 14 e 15 as seguintes palavras: mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então, se nós tivermos dúvidas, nós encontramos aqui Tiago a descrever o que é sabedoria e o que não é sabedoria. E em oposição à sabedoria está aquilo que, por exemplo, lá no capítulo 5 de Gálatas, Paulo chama de obras da carne. As obras da carne que são totalmente contrárias ao fruto do Espírito que deve fazer parte da vida do cristão. Que bom seria se cada um de nós tivesse memorizado o que é o fruto do Espírito e assim vivêssemos na nossa vida. É difícil, sim, irmãos, é difícil para todos nós, mas se andarmos em Espírito, jamais vamos cumprir ou satisfazer as concupiscências da carne, os nossos desejos naturais e imoderados que nós não conseguimos conter. Então o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, é a fé, é a mansidão e é a temperança ou o domínio próprio. E nós encontramos aqui Tiago a falar acerca deste assunto, o mesmo que Paulo também fala lá na sua carta aos Gálatas, e mostra aqui que encontramos a inveja, as facções, as mentiras, como resultado da vanglória, que muitas vezes invade o nosso coração. E por isso mesmo, onde há vanglória, não há humildade. E o que é a vanglória? A vanglória é quando nós nos orgulhamos, quando nós temos uma glória vã, inútil, de algo que nós fazemos. E Tiago aqui diz que as invejas, as facções, a mentira, revelam tão somente a falta de humildade que muitas vezes está em nós.
Então, em primeiro lugar, nós encontramos a inveja. A inveja tem uma motivação egoísta. Ela está associada à cobiça e ao querer o que o outro tem, ao que o outro é. Muitas vezes nós podemos dizer: eu não sou uma pessoa invejosa. Mas quantas vezes lá no nosso íntimo nós até queremos ter aquilo que outro tem? E não somente porque gostamos e porque também quer ter algo igual, porque dá jeito ou porque é útil. Mas não, quase que nós desejamos que o outro não tenha para que nós tenhamos isso. Essa é a verdadeira inveja, essa é a verdadeira cobiça. E é um mandamento do Senhor para o qual nós devemos atentar para não fazer na nossa vida. Nós queremos os bens, as qualidades, ou até mesmo o estatuto que outra pessoa tem. Mas em segundo lugar, nós encontramos as facções. E podemos entender por isto as contendas, os conflitos, o partidarismo, que não apenas era uma realidade junto de estes cristãos para os quais Tiago está a escrever, mas também é uma realidade para com o nosso mundo, a nossa sociedade, a nossa igreja no tempo presente. Quantas vezes nós queremos fazer partidarismos? Juntamos-nos a um grupo e não somos do outro. Pois mesmo acerca disto, nós também encontramos alguns a dizer que são de Paulo, outros de Apolo, alguns até mesmo que eram mais cristãos, diziam que eram de Jesus Cristo. Mas todos nós somos servos do Senhor. E todos nós temos que trabalhar para o crescimento do reino de Deus. E em terceiro lugar, Paulo descreve aqui a mentira. A mentira que está completamente oposta à verdade. E sucede quando se pretende contornar alguma verdade, tornando-a contrário daquilo que é. Muitas vezes podemos não dizer uma mentira assim de uma forma declarada e ousada, mas tentamos contornar a verdade, o que não deixa de ser uma mentira. Então estes sentimentos, amados irmãos, revelam o pecado e a ignorância que há no coração de muitos que se consideram sábios. E, portanto, se muitos de nós, se eu fosse responder à pergunta que lá aparece em Jó, mas onde está a sabedoria? Onde se achará a sabedoria? Ou então é esta pergunta que está aqui em Tiago, quem de entre vós é sábio e entendido? Se calhar eu baixava o meu braço, porque na verdade não era assim tão sábio aos santos olhos do Senhor. Mas para cada um destes, Tiago menciona 3 adjetivos que revelam que essa não é a sabedoria que vem do alto, conforme encontramos no versículo 15. Tiago diz: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Terrena é a inveja. A inveja é algo que nós experimentamos aqui nesta terra e nós almejamos ter algo que não nos compete ter. Algo que faz parte da nossa vida, mas que devemos lutar com a ajuda do Espírito Santo para que esteja cada vez mais distante de nós. Tiago diz que essa sabedoria é animal, ou seja, é algo imoderado, é algo descontrolado, que são as facções. Quantas vezes nós entramos em discussões que nunca mais têm fim e temos comportamentos absolutamente animalescos, perdendo completamente o raciocínio. Ao passo que, se nós pensássemos naquilo que está a acontecer, colocaríamos essas discussões de lado, porque nem elas têm fundamento, nem fazem nenhum sentido. Mas Tiago também diz que essa sabedoria é diabólica. E é diabólica a mentira. O diabo tem esta ação na nossa vida de levar-nos à mentira, porque ele mesmo é o pai da mentira. E o diabo quer seduzir-nos com todas as suas artimanhas, com todas as suas seduções que tantas vezes nos parecem agradáveis aos nossos olhos, aprazíveis, mas não passam de mentira. Porquê? Porque são contrárias à lei de Deus. Eis que o Senhor diz: faz isto e viverás. E nós fazemos o contrário. E então morremos. Morremos espiritualmente, porque estamos a fazer a vontade de Satanás. E por isso
apenas nos resta a condenação eterna se não nos arrependermos dos nossos pecados. Essa não é a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto não é aquela que muitas vezes nós estamos a viver. Precisamente é que nós precisamos de viver de acordo com o Espírito Santo do Senhor, para que então possamos viver de acordo com a verdadeira sabedoria. E Tiago continua no versículo 16, referindo: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Amados irmãos, para Tiago fica claro que onde há falta de mansidão, de sabedoria, conforme ele o tinha dito no versículo 13, já só há perturbação. Quando nos falta a mansidão de sabedoria, existe perturbação na nossa mente, existe perturbação no nosso coração, existe confusão, existem inquietações, existem turbulências e toda a obra perversa. Tudo aquilo que vem do maligno. Quer sejam os pensamentos, quer sejam os desejos, quer sejam as intenções ou quer sejam as ações. Tudo isso provém do maligno. Porquê? Porque nós não estamos a viver de acordo com a verdadeira sabedoria. Lembramos aquilo que Tiago tinha dito no início da sua carta. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Como é que está a nossa vida devocional? Quanto tempo estou eu a dedicar à oração e à leitura da palavra no meu dia-a-dia? Quantas vezes a minha oração é: Senhor, dá-me sabedoria. Quebranta a minha carnalidade para que eu possa ser cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Eis que o Senhor é o dono de todas as coisas. Ele é o Senhor da sabedoria, meus amados irmãos. Quando nós temos falta de sabedoria, então estamos perturbados. O nosso coração está atribulado e nós não conseguimos olhar para as maravilhas abundantes que Deus tem preparado para cada um de nós. É preciso nós olharmos para as nossas ações e antes de agirmos, pensarmos. Antes de falarmos, pensarmos. Para que então nós possamos ser conhecidos como homens e mulheres de verdadeira sabedoria. Talvez possamos ser como Pedro, não aquele Pedro que lhe salta a boca e fala e diz tudo o que vem à sua mente, como muitas vezes nós dizemos, que assim é o apóstolo Pedro, mas aquele que se humilha diante do Senhor e reconhece o seu pecado e tem uma relação restaurada com Deus. Precisamos disto. Então, se Tiago diz o que não é a sabedoria, ele agora vai mostrar o que ela é e como ela deve ser revelada na vida dos crentes. Atentai para o versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então encontramos aqui, para a nossa alegria, aquilo que é a verdadeira sabedoria. E se nós precisarmos de alguma ajuda para vermos se estamos a viver de forma sábia ou não, eis que podemos olhar para a Sagrada Escritura e ver o que é a verdadeira sabedoria. Ela é pura. Esta palavra está associada ao facto de uma pessoa ser irrepreensível do ponto de vista moral. Uma pessoa estar isenta de mancha ou de culpa e não praticar o mal. Muitas vezes o nosso coração está escuro. E é preciso que o Senhor vá lá limpar o nosso coração, porque ele está manchado. Mas Deus, no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, ele vai lá e limpa o nosso coração. Nos retira o pecado, se nós assim permitirmos. Tal como lembramos aquela música infantil, o sabão que lava o meu rostinho, lava as minhas mãozinhas, lava tudo, até lava o coração. Só Deus pode fazer isso. Só Deus é que tem este sabão que lava o nosso coração. Nós não temos, mas precisamos de ir ter com o Senhor para que o nosso coração possa ser puro, para que o nosso coração possa ser limpo. Mas em segundo lugar, Tiago diz que esta sabedoria é pacífica. E ela é pacífica também porque é moderada e porque é tratável. Ou seja, ela tem a disposição de se submeter a algo para promover a paz em vez da discórdia.
Quando nós temos sabedoria, nós vivemos de forma pacífica na nossa vida. Nós, em lugar ou melhor, num momento em que estava prestes para arrebentar uma bomba, em que nós íamos ter uma ação ou uma palavra indesejável, a sabedoria, se for pacífica, ela revela-se através da mansidão. E nós refriamos a nossa boca, nós contemo-nos para que não sejamos alguém que tem falta de sabedoria. Então ela promove a paz, e a paz é tão importante como Tiago diz no final deste mesmo texto. Então promove a paz em vez da discórdia. Mas em terceiro lugar, nós vemos que Tiago diz que a sabedoria é moderada. Ou seja, ela não se excede. Ela sabe como agir. Nem é para mais, nem para menos. É preciso encontrar o ponto certo. Tal como quando nós temperamos uma comida, um alimento, um prato. É preciso pôr o tempero certo. É preciso pôr a quantidade de sal certa. Da mesma forma, os discípulos do Senhor são o sal da terra. Então é preciso ter o tempero certo. Se nós pusermos demasiado sal, fica intragável. Mas se pusermos pouco sal, também não nos sabe bem. É preciso encontrar o equilíbrio e sermos moderados e não nos excedermos. Em quarto lugar, Tiago diz que a sabedoria é tratável. E o significado literal desta palavra é facilmente convencido. Não no sentido de não possuir convicções, mas que evita a disputa de ideias que não se conciliam. Nós crentes não podemos ser pessoas que somos facilmente convencidos no sentido de que alguém nos diz alguma coisa e logo nós aceitamos aquilo que nos dizem e não comparamos com a lei do Senhor, não comparamos com a Sagrada Escritura e aceitamos. Ora, se assim formos, somos, como Paulo diz, como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Mas não. Tiago aqui está a falar desta palavra tratável, no sentido de nós evitarmos a disputa de ideias, para que não entremos em conflitos. Quando há ideias que não se conciliam, então eu torno-me uma pessoa tratável dizendo: tu tens a tua ideia, eu tenho a minha. Eu entendo o teu ponto de vista e tu, se quiseres, entendes o meu. Mas não alimentamos discussões vãs e inúteis. Em quinto lugar, Tiago diz-nos que a sabedoria é cheia de misericórdia e de bons frutos. Ou seja, vede, irmãos, é o amor ao próximo, evidenciado em ações. Tal como Tiago já tinha dito lá no capítulo 2, no versículo 8 ao 13. Mas também estas ações são o fruto ou o resultado de quem possui a verdadeira sabedoria. Assim é que nós vivemos cheios de misericórdia e de bons frutos. Frutos que provêm do Espírito de Deus. Em sexto lugar, nós encontramos que a sabedoria é sem parcialidade. Isto é imparcial. No sentido de não demonstrar preconceitos, por exemplo, como aqueles que fazem a acepção de pessoas. E Tiago já havia falado destes mesmos preconceitos, não tendo nós que aceitar tudo aquilo que nos é sugerido, mas neste facto concreto em que Tiago aqui está a referir, lá no capítulo 2, acerca daqueles que fazem acepção de pessoas, achando uns que são mais importantes do que outros. Não podemos fazer isso. Ou então no sentido de nós sermos inconstantes, como o homem de coração dobre, de ânimo duplo, que é aquilo que ele refere lá no capítulo 1, versículo 8. Então nós temos que ser imparciais. Nós não fazemos aqui distinção de pessoas, achando que uns merecem a salvação e outros não. Uns são mais importantes e outros não. Que Deus nos ajude para que isto não seja uma verdade na nossa vida. Temos que ser pessoas constantes e não como aquele homem de ânimo duplo, que hoje é uma coisa e amanhã é outra. E por isso mesmo é que Tiago continua dizendo em sétimo lugar que a verdadeira sabedoria revela-se em alguém que vive sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Ou seja, sem exibições. E aqui é muito interessante nós olharmos para a época de Tiago e pensarmos no contexto do teatro grego, em que os atores que têm máscaras ou um papel para representar eram considerados hipócritas. E por isso mesmo a raiz desta palavra, Hipócrates,
revela precisamente uma hipocrisia, um disfarce. Os atores são hipócritas no sentido original da palavra. Estão a representar uma coisa que não são. Era isso que acontecia no teatro grego e, a bem dizer, é isso que acontece também no teatro, nas novelas, em qualquer representação nos nossos dias. Mas pior é quando nós estamos a viver num teatro com hipocrisia na nossa vida. A disfarçar uma coisa que na verdade não é aquilo que nós somos. E temos uma máscara, temos uma capa de aparente santidade, dizemos-nos cristãos, mas não passamos de hipócritas. Ou como o Senhor Jesus dizia, sepulcros caiados de branco por fora, mas que por dentro estão cheios de peçonha mortal. Amados irmãos, a palavra do Senhor nos ajuda a nós prescrutarmos o nosso coração e vermos como é que está a nossa sinceridade diante deste assunto que Paulo aqui refere, que é a verdadeira sabedoria sem hipocrisia. Então tudo isto deve levar-nos a um tipo de comportamento que nos faça dignos de sermos chamados filhos de Deus e de sermos pessoas que têm realmente sabedoria. E a sabedoria de Deus supera toda a capacidade humana. Mas há uma sabedoria mais humilde que Deus quis revelar e pôr ao alcance de todos. Essa sabedoria adquire-se no temor do Senhor. Por isso é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se quer começar a ter sabedoria, tema ao Senhor. Peça sabedoria a Deus. Então, seguindo o padrão de Jesus Cristo, quando nós renunciamos tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que é animal, tudo aquilo que é diabólico, então estaremos cada vez mais próximos da verdadeira sabedoria. E desta feita, Tiago termina com uma ênfase especial ao destacar um atributo da sabedoria, que é a paz. É aquilo que ele diz no versículo 18. Ora, o fruto da sabedoria semeia-se na paz. Perdão, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Sem dúvida que Tiago quer que os crentes retirem por completo a amarga inveja, que os crentes retirem por completo o sentimento faccioso. Mas para que isso aconteça, é preciso que haja paz, a fim de que o fruto da justiça possa ser semeado. E a pergunta que nós podemos fazer nesta hora é: o que é o fruto da justiça? O que é o fruto da justiça? E segundo aquilo que Tiago nos descreve, é precisamente a sabedoria. A sabedoria que se manifesta através dos atributos que nós vimos aqui no versículo 17. Porém, tudo isso também só pode crescer e florescer num ambiente de paz, contrariamente ao ambiente que Tiago descreve no versículo 16, onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas se queremos que a sabedoria seja manifesta, olhemos para o versículo 17. A sabedoria é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Vede, irmãos, que esta sabedoria que veio lá do alto se tornou próxima de nós, através da pessoa de Jesus Cristo, aquele que cumpriu verdadeiramente toda a sabedoria que vem do Senhor. E por isso, nós somos convidados a sermos sábios também. Queridos irmãos, cuidemos em viver humildemente com a verdadeira sabedoria que vem do alto, que se adquire no temor do Senhor, para que tenhamos a certeza da recompensa do Senhor, quando Ele disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém. Vamos terminar o nosso culto guardando esta palavra no nosso coração e que, ao sairmos aqui da casa de oração, nós possamos ir em espírito de oração, pensando naquilo que o Senhor trouxe aos nossos corações esta manhã e também utilizando isso para vencer tudo aquilo que nos leva a ter falta de sabedoria ao longo desta semana. Vamos ficar de pé. Ó Pai, a
tua palavra é tão maravilhosa para os nossos corações. A sabedoria que tu tens é tão insondável, ó Deus. Mas nós te rogamos, nós te pedimos encarecidamente, tu nos faças sábios aos teus olhos. Ajuda-nos, Senhor, a saber escolher aquilo que provém do alto e a deixar aquilo que é terreno, animal e diabólico. Ó Pai, nós te pedimos que tu nos possas ajudar a viver de acordo com a tua vontade, a ouvir a tua voz a segredar aos nossos ouvidos, quando tantas vezes outras vozes mais altas gritam para que nós possamos seguir por outros caminhos que não te agradam. Mas, Senhor, ajuda-nos a vencer isso com o poder do teu Santo Espírito. E que a verdade da tua palavra possa ser permanente, possa ser constante nas nossas vidas e nos nossos corações. Ó Senhor, nós clamamos por cada um de nós e por todos aqueles que estão a viver lutas difíceis, Senhor. Ó Pai, que tu possas fazer cair por terra todas essas dificuldades e para que nós possamos encontrar a verdadeira justiça que vem de ti, Senhor. Pai de amor, nós te agradecemos por Jesus Cristo, aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Nós te agradecemos por Jesus Cristo, que foi à cruz do Calvário, que morreu por cada um de nós, para que agora nós pudéssemos ter vida. Ó Senhor, tu és maravilhoso e nós te agradecemos por esta vida abundante que tu nos concedes. Agradecemos, Senhor, porque podemos todos desfrutar desta vida e fazer parte da tua família. Mas, Senhor, nós também ainda te queremos te pedir muito, Senhor, por aqueles que ainda não fazem parte desta vida abundante. Ó Deus, temos tantos amigos, tantos familiares que ainda não encontraram a verdadeira sabedoria e que ainda encontram-se com o seu coração endurecido. Ó Pai, que tu possas retirar esse coração de pedra e dar um coração de carne sensível à sua voz. Faz com que também esses possam correr para a verdadeira sabedoria e a possam achar, Senhor. Ó Pai, nós te pedimos, Senhor, que tu faças a tua obra nos nossos corações, para que nós possamos ser mais puros, mais tratáveis, mais moderados, para que nós possamos ser mais concordados e deixar as contendas e aquilo que te desagrada de lado. Prepara-nos, Senhor, para uma semana de lutas, de batalhas. Concede-nos o vigor, em nome de Jesus Cristo. É a oração que nós fazemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém.